gente, tudo bom? Vim aqui falar sobre uma postagem que fez muito sucesso no Instagram. Medo da anestesia pro parto. Fica aí, não perde! Eu me lembro que o meu primeiro parto, eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida. Nunca tinha. A única anestesia na minha vida que eu tinha tomado era pra dentista. E mesmo assim, confesso pra vocês que não foi uma experiência muito boa, assim, né? A anestesia que eu tomei não foi uma experiência muito boa. Mas mesmo assim, como eu era muito nova e não tinha tanta informação como tem hoje em dia na internet, eu fui meio que inocentemente, sabe de nada inocente. Fui inocente e cheguei lá e tomei anestesia, né? Pro parto, mas, gente, surpreendentemente foi ok. Pra quem não sabe, né? Eu tive 3 partos cesarianas. O primeiro parto foi da Joana há 19 anos atrás, um pouco mais de 19 anos, e eu não sabia o que era uma anestesia, eu não sabia nem a diferença de anestesia geral e anestesia local, anestesia raquidiana. Eu nunca tive essa instrução, vamos dizer assim, né? Eu não sabia que tinha diferença, eu achava, sempre me falava, essa anestesia do parto, você fica acordada e você vê tudo, você vê o seu filho quando nasce, o seu bebezinho quando nasce, mas eu não sabia que tinha essas diferenças, né? A diferença entre as anestesias é que a anestesia geral, ela é dada para cirurgias um pouco mais complexas ou até aquelas cirurgias mais simples que só precisam de uns buraquinhos, né, que falam que é laparoscopia, e também depende muito do anestesista, né? Para parto, ela só é usada em casos extremos, quando a anestesia raquidiana, no caso da cesariana, não pega de jeito nenhum. E aí eles usam a anestesia geral, né? Mas é muito mais difícil que isso aconteça. Então, em todos esses anos que eu tenho vivido no meio de maternidade, de parto, eu só ouvi falar de 2 casos que foram feitas anestesias geral, né? No caso, anestesia geral para o parto, porque a raquidiana, que é aquela anestesia local, né? Eu já vou explicar sobre ela, não funcionou. A anestesia geral, ela é dada através do soro, né? E aí você dorme e não vê nada. Quando você acorda, você já tá no quarto, bela, linda e plena. Não tem nada, você não sente nada, você não vê nada, você toma anestesia e pronto, acabou, você dorme, né? Já a raquidiana, que foi a que eu tomei, né, pro parto cesariana, ela é um pouquinho mais complexa porque você fica acordada, eles não te dão nenhum tipo de sedação. Você fica acordada, você toma a anestesia no líquor, né, que é entre as vértebras da coluna. Eu vou colocar aqui pra vocês onde é certinho que a gente toma anestesia. E é um catéter bem comprido que o anestesista vai lá e dá, né, anestesia. Então você fica naquela posição assim. Não sei se com vocês foi dessa forma ou se será dessa forma, mas normalmente a gente fica nessa posição bolinha, a barriga meio que atrapalha, né? E aí ou fica a enfermeira com você, alguém, né? E ele vai aplicar a anestesia ali. E aí, depois que ele aplica, gente, sinceramente, nas 3 vezes que eu aplicaram anestesia, eu não senti a agulha entrar na coluna. Tem gente que fala que sente, tem gente que fala que não dói. Tem gente que não sabe, acho que tá tão nervoso e tá com tanta contração que não consegue também distinguir se é dor da anestesia ou dor da contração, mas estou falando de mim, tá? Patrícia, não senti dor nenhuma. Eu senti a picada, mas eu não senti dor nenhuma na aplicação da raquidiana. Logo depois da aplicação da anestesia, né, que eles colocam, não fica nenhum catéter na coluna, nada. Eles te aplicam a injeção e dali já começa a fazer o efeito, né? Então começa aquela sensação de peso nas pernas. Uma vez eu tive a sensação de peso, parecia que tinha um monte de cimento em cima das minhas pernas, eu não conseguia movimentar. Tive a sensação de formigamento muito forte,
né? Na segunda vez era uma sensação de formigamento muito forte, até aqui em cima, e foi bastante forte mesmo. Cheguei a ter um probleminha lá. Eles tiveram que meio que inclinar a maca, porque acho que subiu um pouco a anestesia, foi além do que deveria ir, né? Mas ficou tudo bem, tá tudo certo, né? Normal, o médico disse que é normal isso acontecer. E da terceira vez, que foi a raquidiana também, só que eu sentia encostar em mim, sabe? Eu não sentia dor. Sabe quando você senta em cima do perna e a perna dorme? Fica aquela sensação de dormência e meio que tá querendo voltar, a perna sentir? Eu sentia daquela forma, mas bem sutil. Não era nada forte, nada angustiante, mas eu sentia eles mexendo em mim, assim, de forma bem delicada. Não era uma coisa, ai, tô sentindo dor, tô sentindo que tá mexendo. Não era nada desesperador, apavorante, era até uma cosquinha gostosa, vamos dizer assim. A experiência com anestesia, gente, é muito diferente para cada pessoa, né? Então, por que eu falo? Porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente à dor, tem uma sensibilidade diferente ao toque, tem uma sensibilidade diferente à própria droga da anestesia, né? Então, é muito legal, gente, se você tem muito medo da anestesia, você chegar e conversar com o anestesista, né? Normalmente, a gente não conhece o anestesista antes do parto, a gente vai conhecer ele na hora do parto. Mas se você tá com medo, tá com dúvida, tem alguma coisa para falar, é muito legal você falar com o seu ginecologista, ele vai tirar todas as suas dúvidas, o seu obstetra, né? E se for preciso, você ainda tiver muito medo ou tiver com muito cri-cri com anestesia, que tipo de anestesia você vai tomar, ele pode até te encaminhar para uma consulta com o próprio anestesista, porque, gente, é muito legal você conversar com o anestesista. Quando eu fui para meu terceiro parto, eu conversei com o anestesista antes dele aplicar, aí ele conversou comigo, ele me tranquilizou. Nossa, foi tão confortante, sabe, que eu já fui com um pouco de medo, porque a gente tem um pouco de medo quando a gente passa alguma coisa que não é agradável, né? E aí eu cheguei lá, conversei com ele, falei pra ele, olha, doutor, aconteceu isso comigo, a raquidiana subiu um pouco, eu fiquei com um pouco de medo. Ele, não, fica tranquilo, essas coisas acontecem, olha, pra te garantir que não vai acontecer nada, eu já vou deixar a mesa um pouquinho inclinada e tal, né? E foi super legal, gente. Ele super me tranquilizou e foi super legal essa conversa que eu tive com ele, momentos antes dele dar anestesia, e pra mim foi super válido. Temos a raquidiana e a epidural, né? Que é aquela anestesia que eles dão pra você ter o parto normal, né? Que a epidural você consegue sentir as contrações, ela alivia a dor, né? Ao mesmo tempo que ela alivia a dor, você fica um pouco anestesiada, porque tem gente que não consegue andar ou não consegue ficar de pé, dependendo da dosagem, né? Então tem gente que precisa até de ajuda para se movimentar de um lado pro outro, mas é um super alívio, gente, para quem tá em contração muito forte de parto normal, né? A epidural é a que salva muitas mulheres aí, porque a dor do parto é uma dor, como eu digo, é relativo para um e para outra. Há mulheres que são guerreiras lá, que vão lá, ó, aguenta sem anestesia, sem nada, mas aí tem pessoas um pouco mais sensíveis, né, que precisam mudar a anestesia, que acabam pedindo anestesia. Tá, e eu vou falar pra você que uma tá certa, outra tá errada? Não, depende do seu organismo, da sua força. Muitas mulheres precisam da anestesia para descansar, para poder ter força para empurrar o nenenzinho pro parto normal. Então, gente, não tem certo e não tem errado. O certo é o neném nascer saudável e a mamãe ficar bem, o neném ficar bem. Não existe isso de certo ou errado, tomar anestesia no parto normal ou não, né? Então, eu sempre falo que o parto bem sucedido é aquele que mãe e bebê ficam bons, ficam ótimos. O neném nasce bem, a mamãe fica bem, fica tudo certo. O sintoma, né, gente, com anestesia. Tem muita gente que fala, né, que não se sente bem depois da anestesia. Eu mesmo, na sala de cirurgia, durante o parto, nas 3 vezes eu tive queda de pressão. Então a minha pressão caiu bastante. Eu senti, assim, uma sensação de desmaio, falta de ar um pouquinho, mas é normal. O médico falou pra mim que é normal, que quando eles percebem que a pressão tá caindo muito, eles dão um remedinho pra pressão subir, e aí você fica bem, fica tudo bem. Tem gente que sente ânsia de vômito, tem gente que vomita mesmo. Eu tive ânsia de vômito
em um parto, e na gravidez da Melissa, no parto da Melissa, eu cheguei a vomitar. É normal também, eles te viram de cabeça de lado, você vomita no pano, lá tá tudo certo, né? E também tem relatos de mulheres que têm a reação pós anestesia, né? Então muita gente treme, se treme inteira, não tá com frio. Eu não tava com frio, eu me tremia, batia queixo, era horrível. Tava suada. Quem me via na maca achava que eu tava tremendo de frio. E eu não tava tremendo de frio porque eu tava suando. Já da primeira vez eu senti muito, muito, muito frio. E eu não tremia, né? E da terceira vez eu me coçava muito também, gente. Nossa, foi uma sensação muito ruim. Porque onde pegava o elástico da roupa, né, na calcinha, onde pegava a roupa, assim, tinha aquelas rendinhas, a camisola, né, ficava assim como se tivesse uma alergia mesmo. Então eu tive essa reação de coceira e sensação de alergia depois do parto. Mas eu vou falar pra vocês que também 24 horas depois passou, não senti mais nada, né. Na segunda gestação eu só tive um efeito colateral, que foi a raquidiana, que foi a cefaleia pós-raquidiana, porque eu fiquei com a cabeça mais elevada e não podia, tinha que ficar deitada por completo, né, pra poder não dar essa dor de cabeça pós-parto. Segundo me falaram, é porque mexe com o nervo, né, da cervical aqui, da coluna, e aí pode dar essa dor de cabeça pós-parto. É normal, muita gente tem essa dor de cabeça pós-parto. Após algumas horas, tem gente que passa 1 ou 2 dias com essa dor de cabeça, mas é normal, tá? E se você tiver na dúvida se essa dor de cabeça que você tem depois do parto é ou não pela anestesia, você conversa com o médico e ele vai saber te medicar certinho pra passar essa dor de cabeça, tá bom? Eu mesmo tive essa enxaqueca pós-parto. No mesmo dia da medicação, a dor de cabeça foi diminuindo até ela ir embora. Então é isso, gente. Eu vi muitos comentários lá, né, e decidi fazer esse vídeo porque realmente tem muita gente que ainda tem dúvida de como que é a anestesia pro parto. E uma coisa que eu falo pra vocês se você tem medo, a melhor coisa que você tem a fazer é ter informação. Se você tiver informação, o seu medo vai diminuir bastante. É claro que a gente sempre fica aquele fundinho de medo, eu vou pro parto, vou tomar anestesia, aí o pessoal ainda, um monte de gente vem tocar terror, né, fazer terrorismo, mas gente, cada caso é um caso. Tem gente que fala que a anestesia não pega na primeira vez, na segunda, eu tomei 3 anestesia, não pegou. Gente, o médico tá lá pra isso, ele tá lá, ele estudou, ele sabe o que fazer. Se acontecer de não pegar anestesia, é claro que o médico não vai dar anestesia e vai sair cortando sua barriga. Primeiro ele vai fazer um teste pra saber se você tá com sensibilidade. Ele pega lá, ó, na tua perna, te balança e vai te perguntar, tá sentindo? Se você não estiver sentindo, você vai falar, sentiu isso? E não, todas as 3 vezes comigo pelo menos foi assim. E todas as meninas que eu converso também é assim. Tá sentindo? Não. Então ele já começa a fazer cirurgia. Se não, gente, estiver sentindo alguma coisa, você fala pra ele e aí ele vai ver qual é a melhor forma de proceder dentro daquele momento, dentro da sala de cirurgia. Mas eu estou falando não só especificamente pra parto, mas pra pequenas cirurgias também, tá bom? Então sempre conversa com o médico. E assim, se você tiver com medo, sentindo alguma coisa no momento do parto, levanta a mão, conversa com ele, chama, doutor, tô sentindo, sabe? Ele vai acreditar em você. Muita gente fala, o médico não acredita. Não, ele vai acreditar em você. Se você tá sentindo alguma coisa ele vai fazer pra evitar com que você sinta dor, é claro, né? E pra evitar qualquer tipo de transtorno durante o decorrer da cirurgia também, tá bom? Gente, conversa com o médico, não tenham medo, tá bom? É fundamental que você tenha confiança no médico que vai fazer a sua anestesia e que vai fazer essa cirurgia. Então é isso, se ficou alguma dúvida ainda sobre a anestesia do parto, deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo do canal. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!